Olá meus amigos, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. De volta aos comentários ao Código de Processo Civil. Lembrando sempre que não temos aqui um curso de processo civil, são apenas comentários práticos rápidos ao CPC. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e, se possível, ajude-o com apenas R$2 por mês no Apoia-se ou ainda sendo membro. Os links ficam aqui embaixo do vídeo, tá? Bem, a gente chega numa parte que, em termos dogmáticos, coisa julgada, né, é um assunto muito complexo, tá, pessoal? Quer dizer, eu gostaria de frisar hoje, aqui especialmente, que aqui eu não tenho curso de processo civil. Meu objetivo nunca foi esse, tá? Ó, repetindo, são apenas comentários ao CPC, nada mais que isso, é algo modesto, tá? Então eu não vou aprofundar aqui o estudo da coisa julgada, que é, repito, muito mais complexo do que parece. A coisa não é simples igual está no código, não. Se você quiser começar a pesquisar de maneira mais aprofundada o assunto, e já pensando no código de 2015, eu recomendo aqui a obra do Alexandre Senra, um amigo meu. Até já fiz resenha da obra dele aqui, um rapaz talentosíssimo. O cara é muito bom mesmo, um grande estudioso. E é procurador da República, né? Então o cara tem calibre, enfim, eu gosto muito do Alexandre Senra, mas tem uma resenha que eu fiz da obra dele, escrita, e lá eu aprofundo, tá? Aqui eu vou ficar só no código, tá bom? Vamos lá então, artigo 502. Denomina-se coisa julgada material, que é a mais importante, né, digamos assim, em relação, claro, é muito mais importante que a coisa julgada formal, enfim, mas enfim, vamos lá então. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, né? Isso é coisa julgada, é aquela decisão não mais sujeita a recurso. E quando envolver mérito, né, decisão de mérito, haverá coisa julgada material, tá? Já mostrei aqui para vocês numa ocasião, né, que a sentença de extinção sem resolução do mérito até produz uma coisa julgada, qual seja, coisa julgada formal. Dentro daqueles autos, daquela relação processual, não há mais o que discutir depois que acabarem os recursos. Só que, quando a decisão for de mérito e não mais sujeita a recursos, aí nós temos a coisa julgada material. Esse assunto é muito importante, por exemplo, no arquivamento do inquérito policial, né? Se um inquérito policial for arquivado com base num argumento de atipicidade, haverá coisa julgada material do arquivamento, né? Enfim, é um assunto para processo penal, mas vejam a importância. E se é coisa julgada material, é uma autoridade imutável e indiscutível, né? Então, vai além dos autos, digamos assim, né? Fora daqueles autos, você não pode mais alargar, elastecer cognição judicial sobre o assunto. Muito bem. Artigo 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, né? Decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, quer dizer, a sentença é uma norma, né? A decisão que julga total ou parcialmente o mérito é uma lei, tem força de lei, é como se fosse uma norma, só que nos limites da questão principal expressamente decidida. Tá? Então, aqui os limites objetivos da coisa julgada. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial. Então, aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa incidentalmente no processo, se. Então, questão prejudicial. Esse assunto também é muito complexo. Esses dias eu abri uma tese de doutorado, não me lembro de quem, só sobre questão prejudicial. Gente, o negócio vai muito fundo, tá? Então, eu reitero aqui que são apenas comentários práticos e rápidos ao CPC. Mas, enfim, então, se o disposto no caput aplica-se à questão, ou melhor, à resolução da questão prejudicial, é preciso rememorar aqui, é preciso lembrarmos aqui o que significa então o disposto no caput. Ora, justamente isso aqui, a questão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei, tá? Tem força de lei. E isso alcança a questão prejudicial que for decidida expressa e incidentalmente no processo se, deixa eu mudar até a cor, se. Então, ou seja, temos aqui condições, né? Não é sempre que a questão prejudicial vai ter força de coisa julgada. Ela terá força de coisa julgada se. Deixa eu botar um azul aqui, ó. Se. Número 1. Dessa resolução depender o julgamento do mérito. O exemplo clássico aqui acaba sendo a ação de alimentos
que acaba se baseando numa paternidade, né, da parte demandada. Quer dizer, o juiz incidentalmente diz, olha, você é o pai, né? Eu presumo que você é o pai, enfim. Para os alimentos serem confirmados, para que os alimentos sejam confirmados, me parece inegável aqui que a paternidade é uma questão prejudicial, né? Que acaba sendo decidida, expressa incidentalmente nesse processo aí, tá? 2. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Então tem que ter contraditório prévio e efetivo e não se aplica no caso de revelia. Tá? E 3. O juízo tiver competência em razão da matéria. Então o juízo tem que ter competência em razão da matéria e da pessoa, né? Competência ratione materie, ratione persone, né? Para resolvê-la como questão principal, né? Então, tentar pegar algum exemplo aí, não sei, imagina só, um juiz federal diz algo, resolve alguma coisa prejudicial, né? Que seria da competência necessariamente do juízo estadual, não dá, né? Então aí não vai ter força de coisa julgada, né? Não vai ter coisa de força de lei, enfim, como questão prejudicial. Parágrafo 2º. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica. Então, isso aqui do parágrafo 1º, ou seja, essa força de coisa julgada à questão prejudicial não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Então, por exemplo, lembra que eu dei aqui no inciso 1º o caso da sentença de alimentos que se baseia na paternidade do demandado, que pressupõe a paternidade do demandado? Olha, tem que ter havido diligência probatória. Se o juiz decidiu os alimentos com base no artigo 355, inciso 1º, né, um julgamento antecipado do mérito lá na sentença de alimentos, dizendo, é o pai, pronto, acabou, porque eu acho que não vai ter coisa de força julgada. Isso pode ser desfeito posteriormente, né? Então, não se aplica, né, se tiver havido restrição probatória ou limites à cognição. Quer dizer, a dilação probatória tem de ser ampla, né? O processo tem que ir a fundo mesmo. O juiz tem que ir muito a fundo na cognição, tá? Então, pessoal, não é porque pode haver coisa julgada sobre a questão prejudicial que vai ser aquela coisa assim, abriu a porteira, passa a boiada toda. Não. Abriu a porteira, passa a boiada que passou pelo crivo de um grande contraditório, de uma grande dilação probatória, tá? 504. Não fazem coisa julgada. Olha, o que não entra na força da coisa julgada? Número 1, os motivos da sentença, né? Ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Inegavelmente, a fundamentação pesa na hora de interpretar o dispositivo. E também não fazem coisa julgada a verdade dos fatos, que seja estabelecida como fundamento da sentença. O que faz coisa julgada mesmo é o dispositivo. Essa é a verdade, tá? Artigo 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, né? Então, isso é coisa julgada, ó. Ninguém mais vai discutir isso aqui. Petrifica, né? Mas temos exceções, ó. Salvo, número 1, C. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que for estatuído na sentença. Exemplo clássico aqui é a sentença de alimentos, né? Clássico mesmo, né? Então, o pai tinha grana, né? Mas ele ficou pobre e a esposa ficou muito rica, ou a ex-esposa, né? Aí o filho, enfim, o juiz pode remodular os efeitos continuados aí desse trato continuado, necessariamente, né? Da sentença de alimentos. É o que a doutrina gosta de chamar isso de coisa julgada rebus sic stantibus, né? Então, enquanto perdurarem o estado o estado das coisas como estão, né? Rebus sic stantibus. E 2 demais casos prescritos em lei. Então, a revisional de alimentos entra claramente aí também. Artigo 506. A sentença faz coisa julgada entre as partes A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. E isso é o mais importante, não prejudicando terceiros. A lei não falou não beneficiando, né? Ela pode beneficiar. Ela não está falando expressamente, tá? Mas ela não pode prejudicar terceiros. Por quê? Porque eles não fizeram parte da relação processual, ora bolas, né? Como é que você vai estender os efeitos da coisa julgada a quem não participou do contraditório e da ampla defesa, com ampla defesa, né?
Artigo 507. É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou preclusão. Isso aqui tem muito mais relevância nas decisões interlocutórias preclusas, né? Então, o assunto precluiu, meu amigo, já era, não tem mais o que fazer, tá? Artigo 508. Esse aqui, ó, bota uma estrela aí se você advoga, que alguns colegas advogados parece que se esquecem disso, né? Cansei de ver isso, né? Transitada em julgado a decisão de mérito, olha a importância disso, ó. Considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações. Espera aí, ó. Deduzidas e repelidas. Deixa eu grifar isso aqui. Deduzidas e repelidas todas as alegações e todas as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Por exemplo, era um acidente de trânsito. O autor promove, então, uma ação com pretensão indenizatória. Ele pede a indenização por dano material, por exemplo, mas ele não pede a reparação por dano moral. Ele pode propor uma nova demanda pedindo só o dano moral? Não pode. Olha o 508. Depois de transitar em julgado, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Já era, né? É uma chance só, meu amigo, tá? Esse 508 é fantástico, é um assunto a ser mais estudado. A doutrina gosta de chamar isso, princípio do deduzido e do dedutível. Eu não acho que isso seja um princípio, para mim é uma regra, tá? Uma norma, regra. Não tem por que chamar isso de princípio, porque isso não passa pelo crivo da ponderação, né? É ou não é, não tem segredo aqui. Bem, meus amigos, é isso, um vídeo curto, rápido, sucinto, eu não vou aprofundar, tá? Coisa de julgado é um assunto gigantesco, mas o meu objetivo nunca foi aprofundar aqui. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais. Tchau, tchau.